Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015. Já está começando mais um programa TV Sindmédico. Agora, pelo horário de Brasília, são 8 horas e 1 minuto. O tema do programa de hoje é ocorrências de microcefalia provocadas pela infecção do Zika vírus. E recebemos aqui no estúdio o doutor Henrique Marconi Pignatti. Ele que é médico do Hospital de Base e também professor da Escola Superior de Ciências da Saúde. Lembrando que você pode participar desse tema, participar desse debate, enviando sua dúvida, seu questionamento pela linha direta. Veja só como é fácil. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Novamente, eu ressalto que recebemos aqui o doutor Henrique Marconi. Doutor Henrique, muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, Davidson. Muito obrigado. Boa noite aos internautas. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para conversarmos sobre essa doença emergente, o Zika vírus. Está sendo muito falada, mas tem muitas dúvidas ainda da doença e o programa de hoje está aqui para tirar essas dúvidas. Primeiro, doutor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: o que é a microcefalia e quais as consequências dessa doença? O Zika, eu queria fazer uma pequena introdução para explicar que o Zika vírus é um vírus novo, um vírus emergente, que foi pela primeira vez identificado no Brasil agora em fevereiro de 2015. Ele provavelmente veio da Ásia no segundo semestre de 2014, deve ter vindo talvez com essa migração que houve relativa à Copa do Mundo. Ele foi introduzido então no Brasil, principalmente pela Bahia, e num primeiro momento parecia uma doença muito benigna, uma doença que não traria grandes... já foi associada logo ao Aedes aegypti, a sua transmissão, e parecia que ia ser uma doença benigna sem grandes repercussões, até que nós tivemos esse evento triste que está sendo esse surto de microcefalia. A microcefalia é um relato inédito na história dessa doença. O Brasil é que descobriu que isso existe. E o que é a microcefalia? A pessoa pergunta, né, Davis? Então, a microcefalia é uma diminuição identificada por uma medida métrica, uma fita métrica no perímetro do crânio da criança. Ela reflete, então, no caso foi definido como um perímetro de 32 centímetros ou menos. A partir disso aí já é microcefalia. E ela reflete uma lesão no sistema nervoso central, no cérebro da criança. E esse cérebro lesionado, ele está com um volume menor, diminuído, e o crânio se amolda a esse volume diminuído. Então isso é a microcefalia. O senhor falou que no início ela parecia ser uma doença inofensiva. No caso, ela sofreu um estado evolutivo para chegar a isso, para afetar realmente os bebês? É uma boa pergunta, Davidson. Com certeza não. Mas nós não conhecemos ainda a dimensão, o que ela estava para trazer para nós. A grande maioria das pessoas que pegam o Zika vírus, a infecção pelo vírus Zika, às vezes em torno de 80% até mais, não tem sintoma nenhum. Ou são assim, ou nem percebe que tiveram uma infecção viral. Um dos sintomas mais importantes dela é um quadro, uma febrinha baixa, exantema, quer dizer, uma vermelhidão no corpo. Esse é muito frequente, o exantema. Chega algumas séries e se apresenta até em 100% das pessoas, um exantema. E algumas pessoas podem ter um quadro como se fosse uma espécie de resfriado, né? Com a moleza no corpo, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha nas juntas, né? Em geral, esse é o quadro clínico da doença, né? Só que ele tem um problema, esse vírus. Ele tem um alto neurotropismo, ou seja, ele gosta do sistema nervoso central. Fica à vontade, doutor, pode continuar. Esse vírus é um vírus antigo, né? Ele foi descoberto já desde a década de 50
E, recentemente, em 2014, teve um surto na Polinésia Francesa e não foi identificado esse aumento de lesão, porque o grande problema dele tem sido a microcefalia, né? Não tinha sido identificado um aumento dos casos de microcefalia. Mas o Brasil, a partir do momento que ele identificou a microcefalia, eles reveram os dados da Polinésia Francesa, que é um país muito pequenininho, né? E realmente eles observaram que também lá houve um aumento importante das lesões congênitas que ainda estava subidentificado. Então, realmente, o Brasil ele acabou sendo um pioneiro nesse processo de identificação de um problema novo para o mundo, né? E que está gerando um alerta, não somente no Brasil, mas já virou um alerta de categoria internacional. Doutor, a microcefalia é a única doença relacionada à infecção pelo Zika vírus ou há outras doenças relacionadas ao mesmo vírus? É um vírus, como eu falei, neurotrópico. E houve casos, agora nessa revisão da Polinésia, houve casos de umas mielites, umas encefalomielites, ou seja, lesão direta do vírus em adulto, né? Houve caso até de óbito associado a isso aí. É raro, mas houve até casos de óbito, provavelmente associado a isso, que tinha umas sorologias positivas para o vírus. E aqui no Brasil está se também fazendo uma correlação com uma outra doença chamada síndrome de Guillain-Barré. Ou seja, em alguns estados houve um aumento muito importante dessa síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome em que você tem uma lesão dos nervos assim que eles saem da medula, lá da coluna, né? E uma lesão extensa desses nervos. A pessoa, então, ela fica rapidamente evoluindo com um quadro de fraqueza muscular, às vezes tetraparesia, né? Ou seja, ela fica, vamos colocar, paralítica, né? Só que essa síndrome de Guillain-Barré, ela aqui no Brasil tem se observado que é um retorno depois quase total da função das pessoas. Ou seja, parece que nós ainda estamos descobrindo qual que vai ser o tamanho desse iceberg, né, que pode ser muito maior do que a gente pensa. Doutor, e os casos cresceram muito. Ainda pouco antes de entrarmos aqui ao vivo, nós estávamos vendo uma reportagem em que os casos saíram de 399 para 1.700 em um curto período. Isso é agravante? Eu quero juntar com outra pergunta em relação às demais doenças. Qual a importância ou a gravidade da microcefalia no cenário de saúde aqui no Brasil, doutor? Microcefalia, então, é uma doença que está em expansão. Ela não é uma doença que está restrita a uma área física. E como a gente está vendo, a expansão está sendo exponencial. O número de casos relatados está muito grande e tem então gerado esse grande alerta das autoridades de saúde no sentido de combater a expansão dessa doença. E quem que é o grande vilão? É o nosso antigo Aedes aegypti, né? É interessante o Aedes aegypti porque ele é um mosquito que não existia mais no Brasil. Se a gente vê um pouquinho de história, é muito interessante a história do Brasil, porque o grande sanitarista Oswaldo Cruz, você sabia que nos anos 40 tinha o Rio de Janeiro, nos anos 30, 40, o Rio de Janeiro era uma cidade não grata, né? Um porto não grato, porque tinha uma doença infinitamente mais grave do que todas essas que nós vemos, que é a febre amarela urbana. A febre amarela urbana, para você ter uma ideia, ela mata 1 a cada 2 ou 3 pessoas. E o Rio de Janeiro graçava isso na cidade. E quem que era o vilão? Era o Aedes aegypti. E o Oswaldo Cruz, naquela altura, ele conseguiu erradicar o mosquito do Rio de Janeiro e do Brasil. E esse mosquito foi reintroduzido nos anos 80 no Brasil, várias fontes. E hoje ele está aí voltando a nos molestar com 3 doenças claramente identificadas, né? Que é a dengue, a chikungunya e agora a Zika vírus. E tem outras doenças potenciais, né? Todo feto de gestante infectada com vírus desenvolve a microcefalia?
Essa é uma pergunta difícil, uma pergunta que ainda não está bem estabelecida, mas nós estamos observando uma prevalência muito elevada, ou seja, muitas pessoas, ainda esses dados não estão consolidados, né? Mas o que se sabe até agora é que o primeiro trimestre, ou seja, no começo da gestação, os quadros são muito graves. E se identificou a capacidade desse vírus de se transferir do sangue da mãe para o líquido amniótico. Então já foi identificado o vírus no líquido amniótico de gestantes que tiveram filhos com o Zika vírus, e foi identificado agora no dia 28 de novembro, o Ministério definitivamente associou o Zika vírus à microcefalia. Foi uma criança que que nasceu e logo morreu, com algumas horas de vida, e na necrópsia dessa criança foi identificado o vírus na criança. Ainda há pouco, doutor, o senhor falou que o mesmo mosquito ele já consegue, né, infectar a pessoa com 3 doenças. Agora eu pergunto, a dengue e chikungunya também podem levar à ocorrência de microcefalia? Não está associado. Eles são vírus, o vírus da dengue, o vírus da Zika é um flavivírus, né? O vírus da dengue também é um flavivírus, ou seja, são da mesma família. Febre amarela também é um flavivírus, são vírus da mesma família. E o vírus da dengue tem um potencial também de causar lesão no sistema nervoso central, mas é mínimo, né? Então, praticamente são casos muito esporádicos e raros. Agora, a Zika parece que esse é o grande problema dela, né? Parece que esse vai ser o grande foco ela tem um neurotropismo muito importante. Já começaram a chegar algumas perguntas aqui pelo Linha Direta. Você pode participar, fazendo parte desse debate, falando sobre essa doença emergencial que está surgindo com o velho mosquito da dengue, que todo mundo já é aconselhado a cuidar para barrar, não deixar que ele se reproduza. A pergunta é da Fátima Souza. Muito obrigado pela participação, Fátima. Nossa medicina mostrou ser avançada ao diagnosticar a relação do Zika vírus, mas ao mesmo tempo estamos sofrendo com epidemias de doenças infectagiosas de nosso país subdesenvolvido. Como se explica esse descompasso? Está ao mesmo tempo lá na frente na medicina, mas está retardado com respeito a barrar esses vírus, doutor. Como se explica isso? Olha, eu diria que nós vivemos situações bastante díspares no Brasil. O Brasil não é um país tão subdesenvolvido assim, mas um país que está muito longe de ser um país de primeiro mundo, né? Agora, por outro lado, existe uma coisa muito interessante que é a natureza, e nós, seres humanos, às vezes nós subestimamos um pouco a natureza, sabe? E a natureza, houve um autor que disse que no início do século XX, disse que o século XX, as doenças infecciosas, elas iam ser mudanças do passado, né? Isso aí ia ser coisa da história. E hoje a gente vê exatamente o contrário. Todo ano você tem várias doenças novas emergindo, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: é culpa de quem? Será que a gente tem alguém para culpar? Eu diria para você, o Brasil poderia melhorar? Poderia. A gente poderia ter um controle mais efetivo? Poderia. E esse processo ele tem que partir de cada um de nós, né? Essa conscientização de cada um de nós. Isso tem sido amplamente divulgado há muitos anos lá, e realmente a gente não esperava que havia uma surpresa dessa agora, né? A doença da dengue ela já foi incorporada à nossa cultura, né? E o EDCG sempre trabalhando com a questão da dengue, vamos controlar a expansão da dengue, né? Mas a dengue já foi incorporada. Mas, de repente, nós temos a introdução de um novo vírus com uma característica nova, né, que tem sido assim, assustadora. Então, compete a cada um de nós trabalhar, fazer o seu pouquinho, né? E isso, sim, eu acho que nós precisamos de desenvolver essa conscientização de cidadania. Não esperar que tudo venha do governo. Porque a gente sabe que como está precária essa situação toda do governo, a gente tem vivido isso o tempo todo, né? Mas que cada um de nós faça a sua parte, né? Eu acho que essa é a grande diferença, talvez,
uma das grandes diferenças que possa nos distinguir dos países do primeiro mundo. Nós precisamos de tomar essa bandeira, né, e lutar contra esse mosquito. Ainda há pouco nós falamos sobre a matéria, sobre os números que apresentavam o aumento da microcefalia, e nessa matéria também está dizendo que se separássemos 10 minutos durante a nossa semana inteira, já daria para a gente combater esse mosquito da dengue. Também fica a dica, 10 minutos durante a sua semana dá para combater o vírus do mosquito da dengue. Outra preocupação, além das gestantes, é a preocupação com grandes eventos internacionais e do trânsito de pessoas, o aumento de pessoas e do mundo globalizado. Nós podemos esperar que apareçam novas doenças infecciosas? O senhor ainda há pouco falou que várias doenças aparecem. Daqui para frente a gente pode esperar mais doenças assim? Então, é muito possível, é muito provável, né? Então nós temos, por exemplo, a África, uma infinidade de doenças, né? Na Ásia também várias doenças transmitidas por artrópodes, né? O Zika vírus é uma doença, uma arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença, uma virose que é transmitida por um mosquito, que o mosquito é um artrópode, né? Então, é uma arbovirose do mosquito transmitido por um artrópode. E nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, que eles estão lutando e não estão ganhando a guerra da chamada West Nile virus, que é febre do vírus ocidental, né? Que foi introduzido no final dos anos 90. E, pasmem, por Nova York, né? Central Park, o centro de Nova York, pessoas pegando uma picada de um vírus, velhinhos e morrendo de encefalite. Esse vírus está lá nos Estados Unidos e continua se expandindo, é um problema de saúde pública sério lá. A gente não conhece porque é um problema deles, né? Mas esse vírus pode vir para cá. Aliás, existe uma grande preocupação disso. Nós temos a encefalite japonesa, que graça hoje, em boa parte, uma das maiores arboviroses que existe no mundo é a encefalite japonesa, que também causa uma doença, o vírus ele tem um neurotropismo também em adulto, né, e causa uma lesão cerebral importante e pode levar até a morte, ali na região no Sudeste Asiático. Esse vírus pode ser introduzido aqui também, né? O gênero Aedes, ele é um gênero de mosquito que tem uma capacidade grande de albergar vírus, né, de transmissão desses vírus. Doutor, voltando um pouquinho mais sobre a questão da gestante, se constatada a infecção do Zika vírus pela gestante, existe alguma ação que preserve o feto do desenvolvimento da microcefalia? Infelizmente não. Nós ainda não temos um remédio, então a questão é a prevenção mesmo, né? Então, hoje as áreas de transmissão estão em expansão, né? O Nordeste, um epicentro começou em Pernambuco e está amplamente difundindo pelo Nordeste. Eu queria até e agora descendo, né? Tem um gancho, doutor, que a pergunta do Leonardo Gonçalves, que acabou de chegar aqui para a gente, ele pergunta justamente isso. Por que o número de microcefalia é maior lá em Pernambuco, lá no Nordeste? Isso foi provavelmente porque a doença foi introduzida através da Bahia, através do Nordeste, né? Então, os primeiros casos, quer dizer, foi na Bahia, se não me engano, acho que talvez da região de Feira de Santana, se eu não estou engano, onde a doença começou, o epicentro foi ali, né? E ela se disseminou por ali, mas não tem uma relação... E é provável que ela vá se expandir, é muito provável que ela vá se expandir, a gente pode esperar que ela vai se expandir por toda a região que tem a cobertura do Aedes aegypti, né? Uma pessoa, o mecanismo dela é a pessoa se adquire o vírus, e como a pessoa é assintomática, ela fica com a viremia, ou seja, o vírus circulando na sua corrente sanguínea, um mosquito. E aí sim, a gente tem que controlar a densidade do mosquito, que está altíssima, né? Então o mosquito ele vai, pica aquilo ali e adquire e fica portador do vírus e vai transmitir para outra pessoa. O Ministério da Saúde, doutor Henrique, divulgou informações e afirmações que não davam segurança à população, como evitar gravidez e recontagem do número de casos de microcefalia ligados ao Zika vírus. O Brasil está preparado para lidar com toda essa situação? Olha, eu digo para você o seguinte, essa é uma situação de saúde pública grave e a gente
eu diria assim, é um grande desafio para nós, né? Por quê? Nós conseguimos controlar a dengue. A dengue, ela é uma doença que continua tendo todos os anos uma grande quantidade de pessoas com a infecção, né? E a gente não sabe exatamente como vai ser essa doença, se ela vai se extinguir ou se ela vai continuar expandindo, mas pelo que parece, talvez ela possa ter um comportamento até como a dengue, pode vir a ter um comportamento como a dengue. Tá certo, doutor. Estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria que nas suas considerações finais o senhor frisasse como a população pode se defender do mosquito da dengue e quais serão os próximos passos, se a Secretaria de Saúde, se o Ministério da Saúde tem tomado algumas medidas para tentar combater esse vírus e, a título de informação, deixar a população mais calma no sentido de que pode ser controlado o vírus. Olha, eu até esse momento eu vejo o Ministério da Saúde muito atuante. Ele conseguiu fazer um levantamento, você veja, nós temos aí um sistema de notificação muito eficiente, porque essa doença passou por alguns países e eles não conseguiram identificar essa relação e nós fomos o primeiro país do mundo a identificar isso aí. Então, existe um sistema de notificação que funciona no país. Inclusive, a gente pode fazer uma comparação temporal, existia um número X de casos de microcefalia por várias outras causas e, de repente, isso estourou, né? Isso foi publicado, inclusive, em guias internacionais, europeus, americanos e tudo. Então, tem sido feito bastante coisa do ponto de vista do Ministério da Saúde, sim, né? Preparado para lidar com isso é um grande desafio. A gente é uma guerra, eu diria assim, e a gente nunca está preparado com uma guerra. Isso é uma guerra contra a natureza, uma guerra difícil, uma luta difícil. Cada um de nós precisa se sentir responsável também nessa luta dessa guerra. Agora, por outro lado, algumas medidas que a gente pode fazer, controlar os criadouros do mosquito, que todo mundo está cansado de saber, né? E gestantes, então, precisam de ter um especial cuidado, né? A gestante, nós não temos ainda casos de transmissão autóctone aqui no DF, né? Mas as zonas de transmissão da doença já são bem claras aí, então eu acho que precisa ter muito cuidado nisso aí. E quem está naquela região usar repelente, e aqui também, né? Porque isso pode estar sendo introduzido. Temos um caso suspeito agora em Brasília, né, um caso recente. Então, os cuidados que a gente tem para evitar a dengue é o mesmo cuidado também para a gente evitar os zika vírus. Chegou mais duas perguntas aqui antes de nós encerrarmos o programa, só para prestigiar a mesma participação. A Marta Lemos, o que posso fazer para evitar, pois estou grávida? O doutor já acabou de dizer o que pode ser feito para tentar evitar isso. Existem alguns repelentes que são aprovados para gestante. Brasília ainda não é uma zona de perigo, né? Mas aquela coisa, o seguro é importante a gente estar precavido, né? Então vamos tomar cuidado para que a gente não seja pego de surpresa, principalmente porque essa doença ela pode vir sorrateiramente sem dar sintomas. Ainda nós não temos nenhum caso de transmissão aqui no DF, mas a doença está vindo com força, né? E tem um caso suspeito que é possível que tenha vindo de fora, né? E existem os repelentes apropriados para gestante. A próxima pergunta é da Lídia Cunha. O senhor falou dos casos de encefalite nos Estados Unidos e no Japão. Sabe me dizer que outras doenças infecciosas são ameaças mais prementes? Olha, eu vou dizer para você, existe um local que é um grande criador de doenças novas no mundo, que chama-se África, né? A África, aquilo ali, aquela região sim é uma região muito, muito complicada, né? Então, eu diria para você, é muito interessante, o Brasil está sendo introduzido nessa globalização e participando de eventos internacionais de grande porte, mas nós temos que estar preparados, porque toda vez que a gente começa a se expor para o mundo, as coisas boas e as mazelas do mundo também vão entrar para nós, né? Essas doenças são doenças que estão nas nossas fronteiras, né? O West Nile vírus está na nossa fronteira há alguns anos já aí, querendo vir para cá, né? A encefalite japonesa não, mas pode até acontecer, né? Então a Ásia, o continente asiático tem muita doença, tem uma grande quantidade de doenças próprias dele que
que a gente desconhece. Esse Zika vírus veio da Ásia, ele tem 99% de semelhança com o vírus asiático. E existe também o Zika vírus africano, mas o nosso veio da Ásia. A prevenção, então, é a palavra de ordem, doutor? Com certeza. Tá certo. Recebemos aqui o doutor Henrique Marconi Pignatti, ele que é médico do Hospital de Base e também professor da ESC, Escola Superior de Ciências da Saúde. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Davidson. Por esclarecer. Obrigado aos internados por essa oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigado por esclarecer essa doença emergencial que está todo mundo querendo saber como se faz para prevenir, o que se trata dessa doença. Muito obrigado, doutor, pela participação. E teremos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas, com outro tema, outro debate, outras perguntas a serem respondidas aqui no programa TV Sindmédico. Até a próxima. Boa noite.